O marido expulsou a mulher de casa e ela calmamente o entregou uma carta que dizia: "Não cuidarei mais de você. Em 6 meses, estará morto." Rafael sempre foi um homem de decisões firmes. Ele acreditava que em qualquer relação, a clareza era a chave. Não suportava a ideia de viver uma mentira. E foi com esse espírito que, depois de longos meses de insatisfação, decidiu que era hora de acabar com seu casamento. Ana, sua esposa de 10 anos, merecia alguém que a amasse de verdade, pensava ele. E ele, claramente, não era essa pessoa mais. A decisão de Rafael foi tomada após mais uma noite de silêncio constrangedor na sala de jantar. O relacionamento tinha esfriado, e as conversas haviam se transformado em monólogos triviais sobre contas a pagar e compromissos sociais. Não havia mais risos, toques afetuosos ou cumplicidade. Ele não suportava mais a distância emocional que se instaurara entre eles. Quando finalmente confrontou Ana, foi direto e firme. "Eu não posso mais fazer isso, Ana. Precisamos nos separar." Ele esperava lágrimas, uma explosão de raiva, ou pelo menos alguma resistência. Mas Ana apenas olhou para ele com uma expressão indecifrável, seus olhos castanhos frios e calmos. "Entendi", disse ela, sem qualquer emoção aparente. Rafael ficou surpreso, mas aliviado. Isso parecia mais fácil do que ele imaginara. Ele prosseguiu explicando como as coisas seriam divididas e que ela teria que deixar a casa. Ana ouviu tudo sem interromper, seu rosto uma máscara de tranquilidade. Quando Rafael terminou, ela se levantou lentamente e foi até a escrivaninha na sala. Puxou uma folha de papel e começou a escrever com uma caligrafia meticulosa. Rafael a observou com curiosidade. Após alguns minutos, Ana dobrara cuidadosamente a folha, entregou-a a Rafael e com a mesma serenidade disse: "Não cuidarei mais de você. Em 6 meses estará morto." Sem mais uma palavra, ela pegou suas chaves e saiu pela porta da frente, deixando Rafael perplexo. Os primeiros dias após a partida de Ana foram de alívio para Rafael. Ele acreditava que o mais difícil estava feito e que agora poderia seguir com sua vida, livre das amarras de um casamento sem amor. A carta de Ana, porém, continuava a intrigar e perturbar sua mente. Aquelas palavras enigmáticas, "em 6 meses estará morto", ecoavam na sua cabeça. Tentou ignorá-las, convencendo-se de que era apenas uma tentativa desesperada de causar medo ou arrependimento. Mas a calma e a certeza na voz de Ana o incomodavam. No primeiro mês, Rafael se jogou no trabalho. Ele era um empresário bem-sucedido e tinha uma empresa de tecnologia em expansão. O trabalho sempre foi um refúgio, uma maneira de se distrair de problemas pessoais. Passava horas no escritório, revisando contratos, participando de reuniões e lançando novos projetos. A ocupação constante era sua maneira de não pensar demais na profecia de Ana. Mas, por mais que tentasse, as palavras de Ana voltavam à sua mente, especialmente nas horas mais silenciosas. Rafael começou a sentir uma inquietação crescente. Ele se perguntava se Ana sabia algo que ele não sabia. Seria possível que ela tivesse percebido algo sobre sua saúde que ele próprio ignorara? No segundo mês, coisas estranhas começaram a acontecer. Rafael começou a sentir-se constantemente cansado, algo que nunca havia experimentado antes. A princípio, atribuiu isso ao excesso de trabalho e à falta de sono. Mas quando começaram a aparecer manchas estranhas em sua pele, ele decidiu consultar um médico. Os exames iniciais não mostraram nada de anormal, mas o médico sugeriu um check-up mais completo. Rafael aceitou, mas ainda não estava realmente preocupado. Afinal, ele sempre fora saudável e em forma. Enquanto aguardava os resultados, os pensamentos sobre a carta de Ana começaram a invadir sua mente novamente. A cada dia que passava, a tranquilidade de sua ex-esposa na noite da separação parecia mais
perturbadora. Ele não conseguia tirar da cabeça a certeza com que ela tinha dito aquelas palavras. Os resultados dos exames chegaram, e para seu alívio, não mostraram nada sério. Apenas um leve desequilíbrio vitamínico, facilmente corrigível com suplementos. Rafael respirou aliviado, convencido de que sua preocupação era infundada. Entrando no 3º mês, Rafael começou a notar que seus amigos e colegas de trabalho o olhavam de maneira estranha. Ele inicialmente ignorou, mas um comentário de seu assistente o deixou desconfiado. "Você parece diferente, Rafael. Está tudo bem?" Ele se olhou no espelho, tentando ver o que os outros viam. Havia algo sutilmente diferente em seu rosto, um cansaço ou uma palidez que ele não conseguia explicar. Decidiu então que talvez fosse hora de descansar um pouco e tirou alguns dias de folga. Durante esses dias, Rafael começou a investigar a vida de Ana. Ele queria entender por que ela tinha dito aquelas palavras e o que ela poderia ter feito. Tentou entrar em contato com amigos em comum, mas ninguém sabia muito sobre o que ela estava fazendo desde a separação. Foi quando ele começou a perceber que a casa parecia diferente. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a se destacar. Um leve cheiro estranho, coisas fora do lugar. Rafael começou a se perguntar se Ana tinha feito algo na casa antes de sair. Decidido a descobrir se havia algo escondido em sua própria casa, Rafael começou uma busca minuciosa. Abriu armários, verificou atrás dos móveis, inspecionou cada canto que poderia esconder alguma coisa. Depois de dias de busca infrutífera, ele finalmente encontrou algo. Escondido no sótão, atrás de caixas antigas, havia um pequeno frasco com um líquido transparente e um rótulo indecifrável. Rafael não sabia o que era, mas sentiu um frio na espinha ao pensar que isso poderia estar relacionado com a mensagem de Ana. Levou o frasco para um amigo químico que trabalhava em um laboratório. Enquanto aguardava os resultados, Rafael começou a sentir uma crescente paranoia. Ele começou a se perguntar se estava sendo envenenado, se a própria casa, que antes era seu refúgio, estava se tornando sua prisão. O telefone tocou na manhã seguinte ao que entregou o frasco ao amigo. Era ele, e a notícia não era boa. "Rafael, aquele líquido contém uma substância tóxica, algo que em pequenas doses contínuas pode causar sintomas graves e até levar à morte." Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele imediatamente entendeu que Ana, de alguma forma, estava envenenando-o durante o casamento. Mas como ela conseguiu fazer isso sem que ele percebesse? E por quê? Resolveu confrontar Ana. Usou o número antigo dela e, para sua surpresa, ela atendeu. "Rafael, eu sabia que você descobriria. Eu avisei. Eu não cuidarei mais de você." Ana explicou que, ao longo dos anos, o casamento se tornou um fardo insuportável. Sentia-se presa, infeliz e sem saída. O envenenamento foi uma maneira desesperada de se livrar dele sem ter que passar pela dor do divórcio. Rafael ficou estarrecido com a frieza de Ana. Ela não demonstrava remorso, apenas um cansaço profundo de alguém que havia suportado mais do que podia. Rafael decidiu levar o caso à justiça. Reuniu todas as provas e denunciou Ana à polícia. O processo foi longo e doloroso. Rafael teve que reviver todos os momentos do seu casamento, entender as nuances do comportamento de Ana e lidar com a traição de alguém que ele amou profundamente. A mídia ficou em cima do caso, transformando a vida pessoal dele em um espetáculo público. Durante o julgamento, a defesa de Ana argumentou que ela estava mentalmente instável devido ao abuso emocional que sofreu no casamento. Rafael, por outro lado, se viu questionando sua própria sanidade. Será que ele realmente a tratou tão mal assim? Ele tentou lembrar-se de todas as brigas, todos os momentos ruins, e não conseguiu encontrar nada que justificasse tal extremo. Ana foi condenada, mas recebeu uma sentença relativamente branda por alegada insanidade temporária.
Rafael sentiu uma mistura de alívio e amargura. A mulher que ele amou e que tentou matá-lo agora estava presa, mas a sensação de traição e a dúvida sobre seu próprio papel na tragédia o atormentavam. Durante os meses seguintes, Rafael tentou reconstruir sua vida. Mudou-se para uma nova casa, longe de memórias dolorosas, e começou a frequentar um terapeuta para lidar com o trauma. Aos poucos, começou a sentir que estava recuperando o controle sobre sua vida. No entanto, as cicatrizes emocionais eram profundas. Rafael começou a questionar cada aspecto de sua vida, especialmente suas relações com outras pessoas. Tornou-se mais reservado, mais cauteloso. O medo de confiar em alguém novamente era esmagador. Ele começou a escrever um diário, tentando organizar seus pensamentos e sentimentos. A escrita se tornou uma terapia, uma maneira de exorcizar os demônios do passado. Ele se reconectou com velhos amigos, que o ajudaram a ver que ele não era o monstro que Ana descrevera no tribunal. Eles o lembraram de seus momentos de bondade, de como ele sempre fora um amigo leal e um patrão justo. Com o tempo, Rafael começou a abrir-se para a ideia de um novo relacionamento. Conheceu uma mulher chamada Clara, que era tudo o que Ana não era: gentil, compreensiva e carinhosa. Ela conhecia a história de Rafael e, mesmo assim, escolheu estar com ele. Isso deu a Rafael uma nova esperança. Durante um jantar romântico com Clara, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era do advogado de Ana. Ele hesitou, mas decidiu atender. O advogado informou que Ana havia deixado uma carta para ele, uma espécie de confissão final, que só deveria ser entregue após 1 ano do julgamento. Rafael se encontrou com o advogado no dia seguinte e recebeu a carta. Suas mãos tremiam enquanto abria o envelope. As palavras de Ana, escritas com a mesma caligrafia meticulosa de sempre, eram diferentes desta vez. Ela parecia mais humana, mais vulnerável. Rafael, eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas a verdade é que eu sempre te amei, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu estava doente, mentalmente e emocionalmente. O envenenamento foi minha maneira de pedir ajuda, uma ajuda que eu não sabia como pedir. Você não é o monstro que pensei que fosse. Você merece ser feliz. Espero que um dia você possa me perdoar. Não pelo que fiz, mas pela mulher que eu era e pelo amor que um dia compartilhamos. Ana! Rafael sentiu uma onda de emoções conflitantes. Lágrimas rolaram por seu rosto enquanto ele processava as palavras de Ana. A carta não apagava o que ela fez, mas dava a ele uma perspectiva diferente. Ela estava doente, e ele não percebeu. Ambos eram vítimas de suas próprias falhas. Com a nova perspectiva trazida pela carta de Ana, Rafael começou a ver seu passado de maneira diferente. Ele entendeu que a culpa não era exclusivamente dele ou de Ana. Ambos tinham suas falhas e ambos sofreram as consequências. 6 meses depois, Rafael e Clara se casaram em uma cerimônia íntima, cercados por amigos e familiares. Durante a festa, Rafael fez um discurso emocionado, falando sobre o poder da redenção e do perdão. Ele agradeceu a Clara por trazer luz para sua vida e a todos os presentes por acreditarem nele. Rafael olhou para o futuro com esperança, sabendo que as cicatrizes do passado sempre estariam lá, mas também ciente de que tinha a força e o apoio necessários para seguir em frente. Ana não fazia mais parte de sua vida, mas a lição que ela deixou era clara. Às vezes, é necessário enfrentar a escuridão para encontrar a luz. O final inesperado da carta de Ana trouxe um pico de emoção que Rafael nunca esperou sentir novamente. Ele entendeu que o amor e a dor são 2 faces da mesma moeda, e que, apesar de tudo, a vida sempre oferece uma segunda chance para aqueles que estão dispostos a buscar redenção e paz.